Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em 4 textos antigos que, à primeira vista, podem parecer bem diferentes uns dos outros. Mas, quando olhamos de perto, eles revelam um tema unificador e, nossa, um tema muito poderoso. Vamos analisar juntos como diferentes tipos de compromissos podem literalmente moldar destinos, seja de um povo inteiro ou de uma única pessoa. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é exatamente essa: qual é o peso real de uma promessa? A gente vai ver como um voto, uma ação, ou até mesmo, sabe, um traço de caráter, como tudo isso pode ter consequências gigantescas e que duram muito tempo. Então, vamos lá, vamos começar essa jornada. Ok, nosso primeiro ponto de partida é o livro de Números. E aqui a gente já começa com algo de peso. Não estamos falando de um compromisso individual, não. É uma negociação de alto risco entre um líder, Moisés, e 2 tribos inteiras. E o que está em jogo? Basicamente, o futuro delas, a terra que elas tanto queriam. O conflito aqui é palpável, dá para sentir a tensão. De um lado, Moisés olha para eles e pensa: espera aí, vocês vão ficar aqui no conforto enquanto seus irmãos vão para a guerra? É uma acusação séria de abandono. Mas a resposta das tribos é igualmente forte. Elas fazem um juramento solene, público, dizendo: nós não apenas vamos lutar, como vamos na frente, na vanguarda. Elas basicamente se comprometem a colocar o bem de todos antes do próprio. E é aqui que a coisa fica interessante. A promessa delas não é só uma palavra jogada ao vento. Ela se torna a chave que abre a porta do futuro. O direito àquela terra está totalmente amarrado ao cumprimento do dever. É um pacto clássico. A ação tem que validar a palavra. E a consequência disso? A prosperidade de toda a comunidade. Simples assim. Certo, agora vamos fazer uma mudança de escala. A gente sai de uma promessa coletiva, de um povo inteiro, e vai para um compromisso pessoal, que muda absolutamente tudo na vida de algumas pessoas. A gente vai lá para o Evangelho de Lucas, onde encontramos uns pescadores que, olha, estavam no fundo do poço profissional. Tenta imaginar a cena. É o fim de uma noite de trabalho e eles estão exaustos, frustrados. Pensa só, trabalhar a noite inteira no mar para não pegar nada. Zero. E aí, no meio desse cansaço todo, chega uma ordem que vai contra tudo o que eles sabem como pescadores experientes. É um pedido que parece simples, mas que na verdade exige um salto de fé, uma aposta contra a própria lógica. E o resultado é avassalador. Não foi só uma pescaria boa, não. Foi uma coisa tão fora da curva, tão milagrosa, que o equipamento deles, as redes, começaram a rasgar. Não aguentaram. É como se a realidade deles fosse rompida pela consequência de uma única decisão de obedecer. E o que eu acho fascinante aqui é a progressão das coisas. Não é uma decisão no calor do momento, sabe? Primeiro vem o espanto total, o queixo caído. Esse espanto leva a uma humildade profunda, um reconhecimento de algo maior. E é essa humildade que abre o espaço para ouvir o chamado. Só depois de tudo isso é que vem a ação. E que ação! Eles largam tudo para trás, redes, barco, a vida que conheciam, para se comprometer com um caminho totalmente novo. E essa frase, nossa, ela resume tudo. É a virada de chave. O propósito de vida deles é completamente redefinido ali, naquele momento. Aquela habilidade que eles dominaram a vida toda, a de pescar peixes, agora ganha um significado totalmente novo, muito mais profundo. O compromisso que eles assumem não é só de seguir alguém, mas de se transformar em algo diferente. Muito bem. Agora a gente vai mudar um pouco o foco. Já vimos o compromisso através de um juramento e de uma ação. Agora, vamos ver um tipo de compromisso mais sutil, aquele que se revela no caráter da pessoa. E para isso, o Salmo 64 é um soco no estômago. É um aviso muito forte sobre o que acontece quando alguém se compromete com a maldade, usando as palavras como arma. Olha só a força dessas imagens. Afiam suas línguas como espadas, apontam suas palavras como flechas. A linguagem aqui não é por acaso, é tudo muito intencional. A palavra vira uma arma, e uma arma bem afiada. Essas pessoas estão totalmente comprometidas com a destruição pela fala. Não é algo que escapa, é um plano, um esforço conjunto. É quase um pacto com a malícia. E qual é a consequência disso tudo? É de uma ironia, uma justiça poética. A mesma arma que eles usaram com tanto afinco, a própria língua, se vira contra eles. É ela que causa a queda. O compromisso com a palavra destrutiva leva, no fim das contas, à autodestruição. É uma lição e tanto, né? Aquilo em que a gente investe nossa energia pode acabar nos consumindo.
Certo, nosso último exemplo é rapidinho, mas a imagem que ele cria é inesquecível. É um provérbio que coloca frente a frente duas coisas, a beleza exterior e a falta de um compromisso com a sabedoria interior. A palavra-chave aqui é discrição. E, só para a gente estar na mesma página, vamos definir rapidinho o que é discrição nesse contexto. Não é só sobre ser uma pessoa quieta ou reservada. É mais profundo. É ter bom senso, sabe? É aquela capacidade de tomar decisões responsáveis, de agir com sabedoria no dia a dia. É, no fundo, um compromisso com o bom senso. A imagem é forte, né? E foi feita para chocar mesmo. Pensa num anel de ouro, um objeto de valor, de beleza, no focinho de um porco. É totalmente fora de lugar. O valor do anel se perde, vira algo ridículo. O que o provérbio está dizendo é que a beleza, sem esse compromisso com a sabedoria, com a discrição, não é só desperdiçada. Ela se torna estranha, cria um ruído, uma coisa que simplesmente não combina. Beleza. A gente viu uma promessa de guerra, pescadores mudando de vida, gente usando palavras como armas e um provérbio sobre beleza. O que tudo isso tem em comum? Parece uma salada de frutas, né? Mas agora a gente vai amarrar todas essas pontas e ver como juntos esses textos ensinam algo fundamental sobre o peso dos nossos compromissos. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar a conexão. Olha só, lá em Números o compromisso é um juramento do grupo e a consequência é conquistar a terra. Em Lucas, é uma escolha pessoal de seguir alguém, e a consequência é um propósito de vida totalmente novo. Já no Salmo, o compromisso é com a maldade, e o resultado é a autodestruição. E por fim, em Provérbios, a falta de compromisso com a sabedoria faz com que a beleza perca o sentido. Em todos eles, a gente vê uma linha retinha de causa e consequência. É impressionante. Então, a grande ideia que une tudo isso é a seguinte: os compromissos que assumimos, não importa se são gigantes e públicos como daquelas tribos, ou se são silenciosos, internos como escolher ter bom senso, são eles os verdadeiros arquitetos da nossa realidade. Eles não são coisas passivas que acontecem com a gente. Não, eles são as ferramentas que constroem, tijolo por tijolo, os nossos resultados. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se a gente parar para pensar nas palavras que falamos, nas atitudes que temos, nas qualidades que a gente tenta cultivar, quais são os compromissos, falados ou não, que estão escrevendo a nossa história agora, nesse exato momento? A resposta, como a gente acabou de ver, tem um peso enorme.